Konnichiwa, mina! Sejam bem-vindos ao canal Poder Otaku. Eu sou o Lucas, está começando mais um vídeo aqui hoje, galera. E hoje eu vou estar falando sobre 10 coisas que Pokémon XY tem e Pokémon Scarlet Violet não tem. Sim, um jogo de 10 anos atrás tem 10 coisas a mais no gameplay que os jogos atuais não têm. E eu vou estar falando um pouquinho a respeito disso depois da abertura. Bom, cara, antes de mais nada eu queria dizer que Pokémon Scarlet e Violet são jogos bons, tá? Pra quem é fã de Pokémon vai curtir, mas se você não é fã de Pokémon nem te recomendo pegar não, porque o jogo tem muitos problemas, tá? Mas eu vou estar falando aqui por que eu acho que a sexta geração Pokémon XY é melhor do que Pokémon Scarlet e Violet. Vou dar 10 fatos que provam isso. Começando aqui pela interação. Em XY, galera, você pode interagir com quase tudo que tem no jogo. Você pode sentar nos bancos, você pode deitar nas camas, você pode olhar os cenários de ângulos diferentes, você pode interagir com todos os NPCs, você pode entrar em 95% dos prédios que existem no jogo, você pode entrar em lojas. Aí você fala assim, pô, mas isso não é o básico do básico? Sim, cara, mas Pokémon Scarlet e Violet não tem isso. Tem NPCs que simplesmente existem lá, você não consegue conversar com os NPCs, um bagulho tão básico que tava lá no Pokémon desde o começo de tudo, sabe? Então os NPCs não tem fala, cara. As casas só estão lá de enfeite, você não consegue entrar em nenhuma casa do jogo, entendeu? Pokémon Scarlet e Violet, existe milhões de casas no jogo e você não consegue entrar em nenhuma delas. Em Kalos você conseguia entrar em tudo, cada NPC tinha uma fala diferente, cada NPC te dava um item diferente, né? Valia a pena você entrar e interagir, porque você ia ver que o boneco ia falar uma parada relacionada ou à história do jogo, ou ia te dar um item bom, ou ia ser um NPC que fazia algo útil para o gameplay. Então era interessante em XY por causa disso. E em Scarlet Violet as casas só estão lá de enfeite, tá? As casas dos NPCs não fazem nada, você só estão lá existindo. Você só olha, passa, não tem nem como interagir com nada. E quando você entra numa loja, cara, quando você entrava numa boutique lá em Kalos, você via as roupas em exposição, tá? Pra poder comprar as roupas do seu personagem e customizar ele. Em Scarlet Violet, você só entra na loja e abre um menu. Você não vê o interior da loja. Isso é muito insano, cara. Um jogo 10 anos depois não tem o interior da loja. Você só vê um menu pra poder comprar as paradas, as customizações. Você não interage, você não vê personagens dentro da loja, você não vê roupas em exposição igual era em Kalos. Então, só o fato 1 já arregaçou tudo aqui. Então eu vou continuar aqui falando aqui do restante, tá? O segundo fato é o polimento, tá? O jogo XY é bem mais polido, apesar de graficamente não ser lá grande coisa, mas pra época até que fluiu bem, funcionou bem pro 3DS, tá? E era o gráfico bonitinho, cara, um tibizinho bonitinho, entendeu? Até então Pokémon não tinha tido gráfico realista, mas o gráfico XY funciona bem, até os Pokémons que aparecem no cenário, né, tipo os Snorlax, eles estão na proporção Tibi também, que combina bem com o jogo, né? O Snorlax aparece lá grandão, no meio da ponte bloqueando lá, mas ele tá dentro da proporção do jogo, ele não tá na proporção não realista. Vamos botar assim pro jogo, né? E assim, é bem mais polido graficamente e tudo mais, que Scarlet Violet tem muitos problemas gráficos, muitos erros gráficos, glitch, e o jogo não tá bem polido igual os XY foram. A terceira é uma das que me deixa com mais raiva, que é o online, tá? Cara, o online de XY, o online da sexta geração, né? O XY Mega Ruby Alpha Sapphire, pra mim é o melhor online da história de Pokémon. Porque era muito fácil você fazer qualquer coisa naquele online, cara. Você tinha personagens que passavam por você, outros jogadores, né? Se você ligasse online, tinha um menuzinho ali de Passerby, que era o pessoal que passava por você na mesma hora que você tava ali no jogo. Se você tava lá no começo do jogo, você viu um Passerby lá, você clicava nele, então a probabilidade dele ter mesmo os Pokémons lá do começo de primeiras rotas do jogo que você, pra poder trocar no seu nível, era muito grande. Então se você estivesse numa área pós-jogo e clicasse no Passerby, provavelmente você já ia trocar lendários e coisa do tipo, entendeu? Porque você já estavam mais ou menos na mesma área ali. O Passerby funcionava dessa forma, né? A gente teve o Wonder Trade, que foi o primeiro jogo que teve o Wonder Trade, se eu não me engano, XY. E, cara, a gente tinha um GTS. E hoje você tem que pagar pra usar GTS, tá? O GTS ele vinha no jogo, você ia lá e depositava o seu Pokémon e pedia outro em troca. Hoje em dia, em Scarlet Violet, por exemplo, você não tem como mais fazer isso. Você fica 1 hora procurando alguém pra trocar exclusivo e não consegue encontrar, porque as pessoas querem trocar Shine, querem trocar lendários.
querem trocar qualquer outra coisa, querem trocar Pokémon competitivo, e ninguém entra no acordo, porque você não consegue achar uma pessoa que quer os Pokémons que você quer, entendeu? Você não consegue achar uma pessoa que quer exclusivos igual você quer. Você não consegue achar uma pessoa que quer Shinies igual você quer. Então você fica mais de 1 hora procurando alguém pra trocar e não consegue trocar Pokémon nenhum. Às vezes você perde 1 hora tentando trocar e não consegue. Em XY, se você entrasse lá e jogasse um exclusivo e pedisse o exclusivo da versão oposta pra poder trocar, você conseguia trocar facilmente, cara, em alguns minutos, sabe? Você botava lá, pedia troca. Tipo assim, eu tenho aqui um Aromatice, quero trocar num Slurpuff, que são Pokémons exclusivos de versão opostas. Beleza, você bota o Pokémon lá no GTS, cara. 5 minutinhos o Pokémon já era trocado, tá? 5 minutinhos você nem precisava ficar olhando, você não precisava ficar pedindo troca, nem nada do tipo. Você só deixava lá e o Pokémon era trocado automaticamente. Hoje você precisa pagar pra fazer isso. E você não tem como fazer isso no lançamento do jogo, porque ainda tem que esperar o jogo lançar uma atualização para ficar compatível com o Pokémon Home, para você poder pagar e fazer as trocas. Você não pode trocar Pokémon com item mais pelo GTS, porque o Pokémon Home não aceita Pokémon com item. Então, além de pagar, você tem um serviço inferior do que você tinha 10 anos atrás, quando você simplesmente podia botar um Pokémon no GTS e até Pokémon com item e pedir troca, e em 5 minutos o bichinho era trocado, tá? Você só pagava o jogo, você podia usar tudo isso tranquilamente. Agora você tem que pagar por fora para poder utilizar o serviço que é inferior ao serviço que era de graça naquela época lá atrás. O quarto fato que eu queria falar aqui são os minigames, cara. XY tem uns minigames muito interessantes, né? A gente tem um Pokémon Ami, a gente tem o método lá pra treinar EVs, né? Que é tipo no estádio lá que você joga umas bolas de futebol, uma parada bem louca. E o Pokémon Ami em si, ele tem outros minigames dentro dele. Então, assim, Pokémon XY, cara, você podia perder horas jogando os minigames, porque eram interessantes, tinha uns puzzlezinhos que você tinha que resolver. E, assim, era muito bom. E os minigames de Scarlet Violet são ridículos, cara. Você tem só minigame nos ginásios, que já não fica muito legal essa parada de minigame no ginásio, eu não curti muito, sabe? E, pô, cara, não tem como. Não tem entretenimento além do gameplay normal, sabe? Você tem que, pra poder você se entreter, você tem que jogar o gameplay normal. Você não tem minigame igual você tinha em XY, que era absurdo de divertido os minigames XY. Né? Eu nunca vi tipo um minigame igual aquele que você tem que ficar batendo pra mandar as paradas de volta, que é tipo embaixadinha que você tinha que fazer com o Pokémon com o novelo de lã. Cara, em XY você podia ficar horas jogando aquilo pra poder bater seu próprio recorde. Você ganhava um porreiro de item que aumentava a amizade do Ami rápido, e essa amizade era importante pra evoluir Pokémons como o Sylveon, por exemplo. E, cara, era insano, era muito divertido e dava recompensas boas, cara. Você podia conseguir Pokémons com EVs boas a hora que você quiser, sem fazer nada, só se dedicando aos minigames, sabe? Você podia criar um Pokémon competitivo rápido, com EVs boas, jogando minigames. Agora não, você tem que jogar a liga 300 vezes pra poder ganhar algum dinheiro, pra poder comprar vitamina pra upar a parada de Pokémon. Só que você tem que jogar a liga lá 300 vezes no jogo, entendeu? Então, é a mesma coisa, tem que fazer a mesma coisa várias vezes, sendo que em XY você tinha essa opção de fazer de uma forma diferente. E eu acho isso bacana, muito bacana e muito importante pro jogo, pra ter diversidade. Uma outra coisa que você vai notar muito em Scarlet Violet, né, é que o jogo não tem localidades importantes, assim, você pode fazer praticamente quase qualquer coisa do jogo em qualquer parte do jogo. Aí você vai falar assim, mas isso é uma coisa boa, não? Eu acho que não, porque, tipo assim, em XY, por exemplo, a gente tinha lugares específicos. Não que em Scarlet Violet não tenha, mas em XY os lugares eram mais marcantes. A gente tinha um lugar só pra plantar berry, que você podia conseguir farmar muitas berries boas, né? E em Scarlet Violet você não tem como fazer isso, você tem que simplesmente sair procurando berries, dar sorte de encontrar, ou dar sorte de algum NPC vender em algum dia específico, que aí muita gente fica mexendo no relógio do jogo pra poder conseguir isso. Cara, você tem que jogar Scarlet Violet com internet do lado e mexendo no sistema do jogo pra poder ter um pouquinho mais de diversão. Isso não é bacana, sabe? XY você consegue jogar o jogo e se divertir do começo ao fim sem necessidade de entrar na internet pra olhar nada. Porque o jogo mesmo vai te introduzir nas localidades importantes, como eu falei, o campo de berries, que você pode plantar e farmar berries boas. Né? Você tem um Battle Chateau, cara, que você podia farmar muito dinheiro no jogo, entendeu? E aí você pensa assim, pô, mas aí era fácil, então você conseguia dinheiro com facilidade. Que nada, cara, Battle Chateau você farmava muito dinheiro, conseguia muito dinheiro rápido, era bom pra comprar itens tipo Pokébolas e poções, né? Dá pra comprar aí umas 50 Ultra Ball logo no começo do jogo, com facilidade. Só que, tipo assim, se você for comprar a customização do seu personagem, esse dinheiro vai embora rápido, cara, que é muito caro a customização. Então, assim, se você quer ter uma experiência legal com XY, eu aconselho você a focar até esse dinheiro que você conseguir no Battle Chateau com a customização, porque isso é bem interessante.
E aí você fica com a economia um pouco mais equilibrada para poder para poder comprar itens normais, tipo Pokébolas e poções e tudo mais. Em Scarlet e Violet a gente tem muita falta disso, muita falta de localidade, a economia do jogo é muito estranha, tem 2 moedas que eu acho que desnecessário desde o começo do jogo, podia ser uma só perfeitamente, que ia funcionar bem, mas eles criaram 2 moedas e cara, não tem, como eu falei, não tem localidades assim que você fala, não, eu quero ir nessa localidade para fazer tal coisa, a não ser para capturar Pokémon específicos. Tirando isso, não tem muito motivo para você explorar tanto o mapa, o que é triste no jogo de mundo aberto, devia ter mais motivos para você explorar o mapa e descobrir coisas novas. Aí a gente tem a mecânica, e eu vou falar aqui da mecânica das Mega Evoluções e do Terastal. Cara, a mecânica do Terastal é bem interessante competitivamente, tá? Uma mecânica bem bonita, né? A gente vai botar as animações são bonitinhas e tudo mais, com cristal e tudo mais. Mas, cara, a mecânica de Mega Evolução é infinitamente superior. Por quê? Você podia usar quantas vezes quisesse no seu gameplay a mecânica de Mega Evolução, sabe? Isso não desgasta. E o Terastal não, você pode usar um número limitado de vezes no gameplay, cara. Isso acaba, você tem que ir no centro Pokémon recarregar o bagulho. Meu Deus do céu, você tem uma mecânica tão maneira igual o Terastal e você tem que ir no centro Pokémon carregar o bagulho. Você pode usar 1, 2, 3 vezes, eu não lembro. E aí você tem que carregar o bagulho. Você não pode usar direto, sabe? Igual era a Mega Evolução que você podia usar em tudo quanto é batalha. Cara, era muito divertido você ver o Pokémon se transformando no meio da batalha com a Mega Evolução. Lá em XY. E agora não. O Pokémon só fica com uma camada de cristal em volta e com uma coroa ridícula na cabeça. Tá? O cristal é até bonitinho, como eu falei. Visualmente é um efeito bonito. A mecânica é boa competitivamente, é muito interessante. Mas, cara, Mega Evolução dá de 10 a 0. Não tem nem comparação. E um outro fato que a Mega Evolução é muito superior, né, à terastalização, é porque a Mega Evolução, ela mudava a forma do Pokémon. E a terastalização não, ela não muda a forma de nenhum Pokémon, né? Gigantamax e Dynamax, inclusive, né? A Dynamax, ela mantinha a forma do Pokémon igual, mas fazia ele ficar gigante. E a Gigantamax mudava a forma. E então até a última coisa, a gente tinha coisas exclusivas para Pokémon exclusivos. Z-Move também é a mesma coisa. A gente tem Z-Move que vale para todos os Pokémons. E a gente tinha alguns Z-Moves para Pokémon exclusivos, tipo do Pikachu, que era específico do Pikachu, entendeu? E agora não tem mais isso, cara. Não tem terastalização específica para algum Pokémon. Tipo assim, não tem um Onix de cristal que vai mudar totalmente a forma dele pra um Onix azul de cristal, entendeu? Não tem. Eles podiam ter feito isso, mas não fizeram. Então perdeu essa identidade de mecânica de batalha, porque a mecânica agora é só uma mecânica que serve pra tudo quanto é Pokémon e não muda nada, sabe? É igual pra todo mundo. Não tem coisas exclusivas pra Pokémons específicos. Isso, cara, é um passo muito pra trás. A sétima que eu quero falar aqui, cara, é um incentivo de exploração. Sabe, XY te dá um incentivo muito grande para você voltar e explorar as áreas do jogo, porque ele te dá TMs, coisas valiosas, que eram infinitas e você podia usar quantas vezes quisesse. Cara, até hoje, né, eu joguei XY recentemente, né, mas até hoje eu fico muito impressionado com o puzzle de Earthquake. Porque é um puzzle muito difícil, você tem que usar praticamente todos os HMs do jogo para poder conseguir o Earthquake. Só que você sabe que depois que você conseguir aquele HM é um dos melhores do jogo e você vai poder usar aquilo infinitamente. Agora, cara, é muito triste em Scarlet Violet você ver que tem TMs no mapa espalhados, mas você vai poder usar aquilo uma vez só. Às vezes você entrou numa furada danada para poder conseguir um TM que você vai poder usar uma vez só. E aí quando você precisar craftar esse TM de novo, né, você vai ter que ir lá no centro Pokémon, verificar qual Pokémon que vai dropar item determinado. Você vai ter que esperar o jogo ficar de noite, vai ter que derrotar 15 Pokémon daquele para poder craftar um TM. Então você vai perder aí umas 10 horas da sua vida para poder conseguir um TM que você ia conseguir no outro jogo. Talvez você demorasse o mesmo tempo para conseguir no outro jogo, mas quando você conseguir, você ia poder usar infinitamente a hora que quisesse. Nesse jogo não, você vai ter que demorar umas 10 horas toda vez que for usar um TM. Então, cara, isso é muito passo pra trás. Isso é muito passo pra trás mesmo. Essa mecânica de craftar, ela era perfeita em Legends Arceus, cara. Legends Arceus fez isso muito bem. Agora eu vou te falar, Pokémon Scarlet Violet não fez essa mecânica da melhor maneira, sabe? E tornar TMs finitos... cara, isso não é legal. Não tá funcionando. Eu acho que eles tinham que voltar com os TMs infinitos. Funcionava perfeitamente. Quando era TRs, sabe? Quando tinha TMs e TRs em Sword Shield, funcionou bem. Mas agora que eles eliminaram essa divisão, porque, tipo assim, os TRs eram TMs mais raros, mas você podia comprar também. Então você conseguia uma pontuaçãozinha e você comprava eles. Agora não tem como fazer isso, cara. Você simplesmente tem que craftar, você tem que dropar dos Pokémon. Você tem que encontrar um Pokémon selvagem, batalhar com ele pra poder dropar o bagulho pra poder craftar. Você tem que fazer um passo gigante pra poder conseguir um TM, cara. Nunca foi assim, entendeu? E isso é muito triste mesmo.
No oitavo eu queria falar um pouquinho dos lendários, cara. Em XY a gente tem, assim, lendários insanos. Não que os de Scarlet Violet não sejam, eu também curto eles, Miraidon e Coraidon. Só que em XY a gente tinha toda uma lore, né? Os pokémons que representavam a vida e a morte. A equipe vilã, cara, tem uma história épica com um lance da guerra que aconteceu há 3.000 anos atrás. E tudo isso relaciona com o jogo e com a maneira como o lendário e a equipe vilã funcionam na lore do jogo, na história. E, cara, quando você encontra o lendário, toca um tema épico que você não tá esperando naquele momento do jogo. O lendário desperta e toca uma música épica e você fica com aquela sensação, caraca. Se você estiver jogando Y, você fala assim, caraca, eu tô enfrentando um Pokémon que representa a morte, cara. Você lembra da morte Castlevania, aquele bicho absurdo, apelão? Então, eu tô enfrentando um Pokémon que representa a morte, cara. Eu acho que pra quem jogou o X também é a mesma coisa. Você tá enfrentando um Pokémon que representa a vida de todos os Pokémons que estão no mundo Pokémon. Então, é um lance muito insano, por causa o lance absurdo, sabe, que esses Pokémon representam. O lance insano, a grandeza deles. E assim, em Scarlet Violet isso podia ter sido muito bem abordado se Miraidon e Coraidon representassem o passado e o futuro como um todo, sabe? Se eles fossem englobados nessa linha de passado e futuro. Mas não, cara, eles são simplesmente Pokémons que sofreram alterações em linhas do tempo diferentes. Eles não são nada demais, são Pokémon normal, eles são Cyclizar com uma variação de uma linha do tempo diferente. É só isso, e eles interagem com você o jogo inteiro, que faz parecer que os lendários são seus amigos, e os lendários não são seus amigos, cara. Nenhum lendário de Pokémon nunca foi seu amigo desde o começo. Tanto é que eles são os mais difíceis de capturar, porque você tem que provar pra eles que você é forte o suficiente pra conseguir a confiança deles. Aí você compara um lendário lá que representa a morte e a vida, que estava envolvido na guerra, no bagulho histórico, com dois lendários que são só variações de Pokémon normal, que são só montarias, que são só amigos. Não tem como, cara, é muito difícil. Na nona eu queria estar falando aqui da customização, cara. Customização é absurda. Eu vou trazer só alguns dados pra vocês sobre customização. Em Pokémon Scarlet Violet você tem apenas um uniforme com 4 variações. Em Pokémon XY, se você for levar em consideração todas as roupas e combinações, você tem milhares de combinações de customização possíveis para as roupas do seu personagem. Só isso. É um pouquinho... Essa 10 é até pessoal, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre uma estética de fácil identificação. Essa estética de fácil identificação que seria? É quando você chega, por exemplo, na cidade de Laverre, em Pokémon XY, e você percebe que aquela ali é uma cidade meio que encantada, que uma líder de ginásio do tipo Fada vai te enfrentar. Ou que você chega numa cidade de gelo ali e ela te passa aquela sensação de frieza da cidade e tudo mais. Agora, tipo assim, em Pokémon Scarlet Violet, a única coisa que você vê é gelo, na cidade de gelo. Não tem... Tá bom, a cidade de gelo tem que ter gelo, beleza, mas ela não te passa aquela vibe, sabe? De que você realmente chegou na cidade de gelo. É uma coisa muito bizarra, porque parece que é só um cenário feito com design de gelo só, e não tem mais nada que prove que ali tá realmente frio, a não ser os Pokémon de gelo, mas... Sei lá, é uma sensação que passa muito mais fácil de identificar isso em Pokémon XY do que em Pokémon Scarlet Violet, por exemplo. Né? Então, assim, tem coisas mais características e mais fáceis de identificar. Né? Uma cidade que talvez marcou muito em Scarlet Violet é a cidade das Cachoeiras, lá perto do deserto. É uma cidade marcante, mas como eu falei, você não pode interagir com quase nada, nem com NPCs, nem com prédios, nem com casas. Né? E o que você interage, abre um menu na loja, não tem uma coisa que você entra e interage com os NPCs dentro da loja como era em XY. Mas XY, cada cidade tem uma característica específica, uma música específica, uma vibe específica que te faz ficar com aquela cidade marcada. Né? Lumiose, por exemplo, aquela cidade grande, né? Feliz, com aquela musiquinha alegre e tudo mais. Aí você chega numa cidade um pouco mais séria. A Power Plant do Pokémon também, que é absurdo, tem a fábrica de Pokébolas, cara, tem muita coisa legal em XY que é marcante, sabe? Que você vê aquilo no jogo e você fala, não, pô, isso é maravilhoso nesse jogo, funciona muito bem, é muito marcante. Né? A gente tem aí os QGs das equipes vilãs, a gente tem os cafés de Kalos, cara, pô, cada café, o interior é praticamente igual, só que, pô, os NPCs são diferentes, falam coisas diferentes, você entra e interage com eles, entendeu? Cada café vai ter uma especificidade diferente. Agora, na região de Powder, você nem tem como entrar em prédio nenhum, cara. Entendeu? E eu acho que isso é muito triste. Eu acho que essa estética ela se desenvolveu bem melhor em XY. E visualmente o jogo é muito mais marcante do que... Como um todo, tá? Sabe? Isso daqui eu tô falando até de design, de opção de Pokémon e tudo mais.
né, como líder de ginásio, vamos botar assim também. Então eu acho que XY é toda a vida mais marcante, mais fácil de lembrar das coisas, dos personagens, do que Scarlet e Violet. Mas, no geral é isso, cara. Isso que eu queria trazendo pra vocês aqui hoje. O vídeo ficou um pouquinho grande, mas eu queria focar nisso porque eu joguei os 2 jogos recentemente. Eu me diverti muito mais jogando XY do que eu me diverti jogando Scarlet e Violet. Pontos positivos? Sim, o jogo tem bastante. Mundo aberto, primeiro jogo de Pokémon de mundo aberto, uma experiência nova. O jogo tem uma história fenomenal, é muito focado na história humana, né? Vamos botar assim, do jogo. Então, assim, ele aborda temas como bullying e como perdas, né, de pessoas que a gente ama. Então, eu acho que isso dentro de Scarlet e Violet é perfeito. Pra mim, a história do jogo, vamos botar assim, provavelmente é a melhor história de Pokémon focada no lado humano que teve até hoje. Mas, como é Pokémon, a gente sempre espera que tenha uma história épica também no meio, com algo grandioso que pode destruir o mundo, sabe? E a gente não tem, definitivamente não tem isso em Scarlet e Violet. Né, o mais perto que a gente chega disso é alguém maluco, um cientista maluco tentando mexer com os Pokémons em linhas de tempo paralelas, mas nada muito grave como Palkia de alga que distorce o espaço-tempo. Então é isso, cara. A gente espera um pouquinho mais, sabe? Só que, pô, o jogo é bom. Pra quem é fã de Pokémon é bom, vai curtir. Eu não recomendo esse jogo pra quem não é fã de Pokémon, porque você provavelmente vai odiar. Mas, pra quem é fã de Pokémon, é um jogo bom, mas... Cara, a gente já teve melhores, sabe? Então isso deixa os fãs um pouco tristes, porque Pokémon dá 10 passos pra frente, mas dá 20 passos pra trás. Isso não é bom, sabe? Até, vamos botar assim, até a era do 3DS, até Pokémon Scarlet Violet XY, Omega Ruby Alpha Sapphire, Sun e Moon, Ultra Sun e Moon, Pokémon não tinha abandonado nenhuma mecânica de gameplay principal. Tá? Você pode até falar assim, mas e aí os Pokémon Contest? E a Batalha da Fronteira, cara, isso tudo são extras, tá? Isso são coisas específicas em momentos específicos do jogo e são coisas de pós-jogo também. Mais mecânicas de gameplay, como por exemplo TMs Infinito, Mega Evolução, nada disso tinha sido abandonado até a 7ª geração. E depois que Pokémon veio pro Nintendo Switch, cara, eles começaram a abandonar uma mecânica após a outra de gameplay principal na franquia, e é isso que tá deixando os fãs irritados, sabe? A gente não quer que abandone. Cara, até a 7ª geração tava perfeito com as mecânicas todas. Por que tu quer abandonar a mecânica antiga que funcionava tão bem no jogo pra poder evoluir? Não tem essa necessidade, cara, sabe? Não tem essa necessidade. O Eevee não precisa perder as evoluções antigas pra poder ganhar evoluções novas. Eu penso dessa forma, entendeu? Né? É isso, cara. Isso que eu queria estar trazendo pra vocês aqui hoje. Muito obrigado por assistir. Comenta aí o que você acha da minha opinião sobre o fato de XY ser melhor do que Scarlet e Violet. Comenta se você pensa igual. E muito obrigado por assistirem. Sayonara. Vejo vocês no próximo vídeo e até lá.